Mas a gente abre o programa de hoje recebendo mais uma vez ele, que inclusive vai estar no nosso conteúdo exclusivo, naquela parada para o horário eleitoral gratuito, né? Também contribuindo com outro assunto, já já eu conto para vocês. Estava com saudades do nosso pneumologista, Dr. Rodrigo Santiago, bem-vindo. Tudo bom? Prazer recebê-lo. Já parabenizando, né, pelo dia de ontem. Dr. Rodrigo aí que teve uma participação tão importante, né? A gente estava falando desse período todo que a gente viveu de Covid, como pneumologista à frente aí de UTIs, de casos difíceis, e que hoje você retorna e a gente, antes de começar o programa, já estava num respiro de um retorno mais aliviado, né, doutor Rodrigo? Com muito mais leveza, Com muito mais leveza. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Prazer nosso. E lembrando até das primeiras vezes, até tremia a mão, suava a mão de nervoso, hoje eu me sinto totalmente em casa, então obrigado mais uma vez. Muito bom. Obrigado pela felicitação do Dia dos Médicos, um grande abraço para todos os meus colegas médicos. A gente foi Dia do Médico ontem, dia 18 de outubro. E o que passamos, né, nesses anos. Pois é. E como a gente já chega bem mais leve para conversar e falar de outros assuntos. Como é bom isso. Como é bom isso. Mas outros assuntos, eu já vou então contar os assuntos que a gente escolheu para hoje, que eu acho que muita gente vai se identificar. A gente começa então agora falando de tipos de tosse. A gente acha que às vezes a tosse em si é a mesma coisa, né? Mas ela pode se diferenciar aí do gatilho, e a tosse não é igual. A gente acha que sim, mas não. O doutor vai explicar o porquê a gente tem que entender a respeito de tosse, que obviamente é muito comum, mas que pode trazer quadros, né, que se agravem aí ao longo do tempo e da frequência. E depois, no nosso conteúdo exclusivo, a gente vai falar de apneia do sono, que é outro assunto importantíssimo, já que a gente discute tanto a falta, muitas vezes, no comportamento do dia a dia, daquele pique, porque as pessoas não dormem direito e que podem ter apneia, né? Exatamente. Ou seja, um monte de coisa. Vamos começar começando, doutor? Vamos lá. Né? É muito mais comum do que a gente imagina e a gente precisa estar atento, né? Não é bobagem. Eu costumo falar, quando a gente vai explicar sobre tosse, até tem o CID, né, Código Internacional de Doenças, tem o seu que é R05, mas a tosse não é uma doença. A tosse é um sintoma. É um sintoma, tá. Então é muito errado as pessoas quererem o xarope milagroso para resolver a sua tosse. O chazinho, zero problemas. Uhum. Chá natural, né, planta, ok. Né? Agora, um grande erro que muitas vezes paciente meu fala, doutor, estava com aquela sua receita, quando eu tive aquela tosse em 2020, ou aquela tosse em 2015 eu fui lá e comprei o xarope, não resolveu dessa vez. Isso é um perigo, Carol. Porque cada tosse, como você bem disse, tem o seu gatilho, tem a sua causa, né? Tem o seu modo, né? Suas características. Sim. E para cada um pode ter um tipo de tratamento. E às vezes o tratamento de um tipo de tosse pode fazer mal para outra tosse que estiver apresentando naquele momento. Entendi, porque a gente não vai tratar, no fundo, a tosse. A gente tem que tratar a doença base que está trazendo a tosse. Então, vamos colocar já na tela, eu acho que a primeira imagem que a gente tem é dos tipos. Olha isso, gente, olha que interessante. Vou ler aí para vocês e o doutor Rodrigo vai explicando para a gente. Tosse seca, tosse produtiva, tosse persistente, tosse com sangue. Vamos começar então pela tosse seca. Bom, é audível, inclusive, isso, né? A tosse seca, a pessoa tosse e você percebe que não está carregada. Desculpa até o horário, né? Próximo do horário do almoço, faço as coisas mais nojentas, mas é a minha especialidade. Então, assim, ó, aquela tosse que você vê que não tem nada de sair de secreção. Né? Parece que coça a garganta, coça, né? E aí, geralmente, uma tosse seca ela é mais irritativa, alguma coisa que está irritando ali as vias aéreas, né? Isso pode ser por vários motivos, geralmente mais agudos, mas a gente vai falar depois, mas se você vai ter o tempo de agudo, aquela tosse aguda, que são de dias até as primeiras semanas, tosse subaguda, que você já vai tendo até 2 meses de tosse, até 8 semanas de tosse, e a tosse crônica, que você passa disso. Passa dessas 8 semanas, você chega até 3 meses. E você já tem que começar a pensar em alguma doença mais grave que não foi diagnosticada. Tá. Agora, a tosse seca não tem nada para sair. Muitas vezes, infecções virais no seu início são assim. Entendi. E é um grande erro, aqui a gente já conversou várias vezes também, sair para pronto-socorro, sair tomando antibiótico por qualquer coisa. E vírus trata com antibiótico? Não. Né? É uma pena, né? Que não tem remédio para todos os vírus. Pois é. E aí o que acontece? A pessoa tem aquela tosse seca, não tem muita coisa para sair,
né? E fica aquela coisa irritante. Quando você pensa num quadro infeccioso, pensando num quadro de tosse seca por vírus, uma infecção viral, uma gripe ou até o Covid mesmo, você tem que fazer tratamento de suporte de uma doença viral. Tá. Beber bastante água, líquido, descansar, se hidratar, se alimentar bem e sintomáticos. Tá. Ponto. Agora, quando a tosse é produtiva, você já percebe que ela é mais carregada. Ela pode até sair a secreção ou não, existe a tosse produtiva que não sai, né, a secreção, mas ela é mais carregada. Você escuta diferente a pessoa. Isso eu não vou conseguir enganar e mostrar para vocês, porque eu não estou com uma tosse carregada. Ela tem uma, quando tem uma secreção envolvida. Tem alguma secreção ali, né? Essa secreção pode ser realmente mais purulenta, amarelada, que geralmente, não é sempre, mas geralmente fala a favor de alguma infecção bacteriana, ou pode ser mesmo secreção clarinha que está saindo, mas está mais carregado. E olha só que interessante, pacientes com doenças crônicas respiratórias, como por exemplo DPOC, né, o enfisema pulmonar, muitas vezes ele tem aquele pigarro diário, porque é típico da doença dele. E não necessariamente ele está infectado. Então ele acorda aquele pigarro, aquela coisa, aquela tosse, e sai e dá aquela limpada e tá ok, resolveu. Isso, e algumas delas, então, já são de quadros clássicos. Então, por isso é importante, acho que até para o público entender por que a gente está abordando esse assunto, é que quando você chega para procurar ajuda, é importante que a gente também entenda e tente reconhecer se essa tosse é mais seca. Claro que você vai ser examinado, mas isso é o que já vai dar a possível investigação para o médico, né? Exatamente. E a eliminação de outras coisas. Sim, certo? E é muito comum a pessoa chegar. Ontem mesmo recebi no Instagram, no direct, por favor, não façam nunca isso. No caso, eu não estou dando bronca se ela estiver me assistindo, não. É uma paciente muito querida, cuidei muito tempo com o pai dela, mas até mandou, o raio-x do meu marido e tal. O que eu vou fazer com o raio-x do seu marido? Eu não sei quem que é o seu marido, eu não sei o que ele tem, o que ele não tem, problemas de saúde, o que ele usa, o que ele não usa, como que é essa tosse, por que foi pedido o exame. Às vezes um raio-x normal não quer dizer nada. Às vezes uma pessoa pode estar com câncer e tem um raio-x normal e você só vai, de repente, achar ali o câncer numa tomografia. Entendi. Ou mesmo a pneumonia, quando ela não é muito evidente, às vezes, está escondida, de repente. Então, o raio-x é um exame complementar, assim como a tomografia, assim como exames de sangue, mas eu sempre falo complementar no sentido de complementar a consulta. Entendi. E a consulta médica é o mais importante. O exame físico é, sim, muito importante, mas hoje a gente tem a teleconsulta e ajuda bastante você fazer uma boa consulta médica. Você fazer uma boa anamnese, que a gente fala, tirar a história do paciente, o antecedente pessoal, o antecedente familiar, o que ele está sentindo, há quanto tempo, e aí entra a questão da tosse. Como que é a tosse, características da tosse, há quanto tempo está tendo essa tosse, já teve outros momentos. E aí, até para responder um pouco dessas perguntas, a gente tem uma ilustração para a gente ver como é que é esse processo. Claro, a gente sabe que é a tosse, a gente, né, todo mundo já teve a experiência de ter tosse, no entanto, assim a gente visualiza de uma forma mais interessante para quem não é da área médica, né? Vamos colocar na tela aí para vocês, já tem perguntinhas do público, olha lá. Isso é muito bacana, a gente consegue avaliar direitinho que é uma inspiração forçada seguida de uma expiração forçada, né? Geralmente alguma coisa está ali incomodando, principalmente a orofaringe, principalmente para ter a tosse finalmente. E quando você tem essa tosse, você está tentando expelir alguma coisa, né? Eu sempre falo que a tosse é para jogar fora alguma coisa que não presta. Então, se tem alguma coisa que não presta no seu organismo, você quer tomar um xarope antitussígeno, você tem tudo a piorar o seu quadro. Entendi. Se você tem, de repente, vírus, você tem, de repente, bactéria, está no começo do quadro, o seu corpo está trabalhando. A gente já conversou de febre aqui. Febre é uma defesa do organismo. Tosse é uma defesa do organismo. Então, a gente tem que saber ajudar o nosso corpo e não atrapalhar. Entendi. Né? Então, quando você faz aquele esforço que a gente viu no vídeo, e tosse, chega até 120 km por hora a velocidade disso. Então, imagina o tanto de perdigotos, o tanto de secreção, tudo que pode sair. Por isso que, entrando na etiqueta que a gente tem que carregar depois do Covid, máscara, pessoal, é para quem tem sintomas. E eu sei que nem todo mundo hoje em dia está testando, porque tá tranquilo. Mas para que você vai transmitir para uma pessoa, seja influenza, ou seja Covid, né? Ou seja outro vírus? Está se sentindo bem? É um quadro infeccioso mais leve? Use máscara e vai trabalhar. Sem dúvida. Ok, vamos seguir a vida, vamos seguir a economia, A gente sabe como fazer hoje. Sem dúvida. Está vacinado, tem tudo para ser uma gripe leve se for influenza, tem tudo para ser um Covid leve se for realmente Covid, mas você usa a máscara e trabalha. Porque na hora de tossir, você está protegendo as outras pessoas. Sem dúvida. E ainda que tenha a proteção, mas a gente sabe que sempre pode
né, ainda um pouquinho escapar. Sim, né? por isso é toda Então, mas a diminui etiqueta a que a gente tem que trazer. Né? Assim, quanto à questão até de máscara, gente, pessoas que têm doenças muito graves, que estão imunossuprimidas, né? Ok se proteger ainda, né? Mas nesse momento, não vivemos mais a pandemia, já estamos em fase endêmica, já está bem tranquilo, a vacina mostra isso. Então, se você encontrar alguém de máscara, ou realmente essa pessoa está contaminada e está trabalhando e tudo bem, não temos que incriminá-la por conta disso, pelo amor de Deus. Não, de jeito nenhum. Agradeça que ela está usando máscara. Sim. Pior se ela estivesse contaminada e saindo sem máscara por aí, né? Sem dúvida. Ou mesmo alguém que realmente tem algum problema do tipo, algum problema de saúde. Quantas vezes a gente vê pessoas com câncer antigamente usavam? Não, e tem pessoas que muitas vezes têm uma questão aí que estão nos hospitais com frequência, ou por trabalharem, ou porque estão acompanhando alguém, e que também não podem levar para dentro do hospital. Exatamente, né, são casos pontuais. São casos muito mais pontuais nesse momento. Eu vou colocar as causas na tela para a gente juntar, então, com esses tipos de tosse. Certamente todo mundo vai se identificar. E o doutor vai contar até o que hoje é considerado mais comum, né? O que a gente encontra mais. Então, vamos lá. Causas mais comuns: fumar, sinusite, alergia respiratória, refluxo gastroesofágico e asma. Esses são os principais, então. E a gente vai até abrindo o leque, né? Então a gente vai falar tosse seca, tosse produtiva, tosse persistente. A gente já começa a pensar tosse persistente, porque é uma doença crônica que possivelmente não foi diagnosticada e não está sendo tratada corretamente. Então a tosse persiste. Imagina o tanto de antibiótico desnecessário que uma pessoa com asma, que não tem diagnóstico de asma ainda, está usando. Pois é. E deveria estar fazendo o seu uso de bombinha de tratamento. Então, quando a gente fala da persistente, a gente pode encontrar ou a pessoa que fuma, tosses crônicas ou mesmo. A pessoa que tem já um quadro de E a pessoa que asma. fuma, claro que o cigarro, ele traz toda essa irritação. Agora, e a pessoa que fuma há muito tempo, ela tem grande chance de ter o DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecido como enfisema pulmonar. E também causa tosse. E você também vai entrar com a bombinha de tratamento para que ela melhore a qualidade de vida, melhorando falta de ar e melhorando tosse também. Entendi. Né? Outra coisa que a gente vê com muita frequência, infelizmente, pessoas que estão usando antibiótico usou 3, 4 ciclos de antibiótico e ela está com refluxo gastroesofágico. Aí então o que acontece quando você toma alguma medicação forte, antibiótico, anti-inflamatório, ataca o estômago, não ataca? E se tem o refluxo, piora o refluxo, então o antibiótico que a pessoa está usando erradamente vai piorar a causa da tosse dela. Sabe aquela coisinha do mal não faz? Sei perfeitamente, faz mal. Faça um diagnóstico das suas doenças. É um quadro de tosse inicial? Ok, observa. Se você tem o seu médico de confiança, já avise. Qualquer coisa, já marque sua consulta. Um pronto-socorro, gente, repito, eu não estou falando que o médico que está no pronto-socorro não sabe o que fazer. Não é isso, mas o pronto-socorro é para quem está infartando, para quem está... Uma urgência, pronto-socorro. Para quem está infartando, para quem está com derrame cerebral, para quem teve acidente, né? Para quem está realmente com um quadro infeccioso mais grave, que não está se aguentando até passar em consulta. Caso contrário, você marca com o seu especialista, com o seu médico de confiança. Nossa, doutor, você falou uma coisa tão interessante, porque você sabe, né? Eu tenho um marido que é da área de RH e isso é uma coisa interessante até pra gente falar pro público. É meio cultural do brasileiro. Deixar que a coisa ali não piore, mas aguentar ali durante a semana e tal, vai tocando a vida, falar. Aí chega no final de semana e vai pro pronto-socorro. Ao invés de, durante a semana, conseguir ter uma organização de marcar uma consulta. É claro, gente, que eu sei de todas as outras questões ligadas ao sistema público de saúde, de todas as dificuldades. Eu estou dizendo de plano de saúde mesmo. Aí a pessoa fala assim, quer saber? Não melhorou? Aí vou lá no pronto-socorro. E muitas vezes o caso ia ser diagnosticado mais rapidamente, não teria evoluído se a pessoa se organizasse e fosse ao especialista. E muitas vezes tem um tratamento errado, né? Tratamento errado. Isso é uma grande discussão que a gente tem que fazer, porque a gente, olha, isso é uma preocupação não só das empresas, mas eu acho que do sistema público de saúde como um todo. Né? Então é importante a gente falar sobre isso também. Bom, a gente abre os assuntos. Tem perguntinha? Daqui a pouquinho já tem, ó, prontinha. E daí a gente continua seguindo. Doutor, me conta já já. Bruna pergunta, beijo pra ela. Asma pode dar tosse com catarro? Pode parecer um resfriado com febre e coriza. Já vamos juntar a febre, que eu sabia que ia rolar febre. E antes de responder a perguntinha da Bruna, que eu já vou ler de novo para vocês, reiterando, porque a gente está aqui ao vivo e às vezes alguém pega, né, ligou a TV e me ouviu falar uma parte só do assunto. Claro que a gente tem que ir ao pronto-socorro, né, doutor Rodrigo? Mas, como você disse, as urgências ali, ele está ali preparado para casos mais urgentes, até casos das crianças, muitas vezes, que a gente sabe que começam a fazer uma febre altíssima e às vezes de madrugada. Então, eu acho que a gente tem que ter
um pouco de discussão, de entender, isso aqui é uma coisa mais leve, talvez não seja o caso de ir ao pronto-socorro. Discernimento, né? Eu acho que é um belo assunto para a gente discutir também. Mas a Bruna já foi direto, essa daí é uma clássica, né? A asma pode dar tosse com catarro? Pode parecer um resfriado, com febre, coriza? Podem ser coisas associadas? Pode. Ótima pergunta, Bruna. E pega o gancho que a gente estava falando de doenças crônicas, né? É muito comum um paciente com asma, ou às vezes até com DPOC, falar, não, eu tive 10 pneumonias na minha vida. Não bate, não faz muito sentido isso. Alguma coisa está errada. Alguma história está mal contada. Aí você vai ver, começa a conversar, tá cheio de gente que tem ou DPOC, ou no caso asma, e não está diagnosticado. Não está diagnosticado, não está com tratamento adequado. E quais são os sintomas? Eu falo que a pneumologia não é muito criativa. Quais são os sintomas da maioria das doenças respiratórias? Tosse, falta de ar. Tosse, falta de ar pode dar em pneumonia, Sim. Pode dar em tuberculose, pode dar em fibrose, pode dar em DPOC, pode dar em asma, pode dar em Covid, em resfriado, né? Sim. Então, muitas vezes a pessoa tem asma e tem alguns sintomas respiratórios por estar sem tratamento de asma. Entendi. E aí cai no pronto-socorro, naquela correria e tal, antibiótico, pneumonia, pronto. E às vezes não era. Ou sim, ela pode, pelo fato de não estar tratando a sua asma, ela tem mais chance sim de ser acometida por um quadro infeccioso. Seja viral, seja bacteriano, porque você não está protegendo os seus pulmões. Entendi. Pulmões já sensíveis, doentes no sentido de que tem uma patologia, mas lembrando, quem tem asma pode ter uma vida totalmente normal, basta tratar, mas não está tratando, então não está bem, então fica desguarnecido, a imunidade cai, e onde ela vai gritar mais? Nos pulmões. Então acaba tendo essa chance de ter um quadro infeccioso. Geralmente coriza é mais aguinha do nariz. Geralmente isso é quadro ou de rinite apenas, ou de resfriado, quadros gripais mais leves, virais mais leves. Agora, quando sai catarro amarelado, esverdeado do nariz, a gente já pensa num quadro de sinusite já bacteriana, pensa, tá? Cada caso é um caso. E mesmo a tosse, aquilo que a gente está falando, tosse vai carregada, você já vai pensar um quadro mais infeccioso, talvez pior, que precisa de alguma intervenção diferente. Mas geralmente o paciente que tem asma e está com tosse por causa da asma, geralmente é uma tosse mais seca, persistente, com falta de ar, com chiado de peito. E aí, gente, aí é um quadro... E cadê o tratamento? Então. É a bombinha de tratamento. Não E tem lembrando, vou até deixar bem claro, pessoal, não é nada de salbutamol. Quem é uma pessoa que tem asma e só usa salbutamol está errado. Procure um pneumologista. Corticoide inalatório. Inalatório é pelo spray, pela bombinha, pela cápsula, enfim. Mas inalatório. Agora, a pessoa que está usando direto antibiótico, alguma coisa está errada. A pessoa que está usando direto corticoide oral, prednisona, né, decadron, ou mesmo na veia, corticoide, alguma coisa está errada. A pessoa que está falando que tem 10 quadros de pneumonia, alguma coisa está errada. A pessoa que tem tosse direto, também tá errado. Alguma coisa não errada. É normal. Procure especialista para ver por que não está tendo resolução disso. Tem mais perguntinha do público? Só para mostrar para vocês, nossa próxima pauta está montada e está super legal. Já, no nosso momento exclusivo do YouTube, a gente vai falar de apneia do sono. Não sei se os meninos conseguem. A Toninho vai mostrar. Olha lá que legal. Rodrigo veio com tudo preparadíssimo. Vamos dar um spoiler, né? Então, e são novidades, né? Que eu vi que teve congresso, é sobre isso que você vai contar. Então não dá para perder. Vocês migram, quem ainda está na TV, no momento que a gente der a pausa aqui na TV, a gente continua falando desse conteúdo exclusivo no YouTube. Então é imperdível. Vamos para mais perguntinhas do público e já a gente vai falar de alergia, hein? Que é importante também. Paloma, obrigada, um beijo para você. Tinha uma tosse seca constante. Após retirar o glúten, nunca mais tive. A tosse pode ser uma reação alérgica alimentar. Que coisa interessante. Pode. A gente só tem que tomar cuidado com o termo tosse alérgica, né? É muito fácil, igual falar que tá todo mundo com pneumonia. Fica muito fácil. Tosse alérgica. Aí fica nisso. Tá. Claro que alergias respiratórias, o pólen, a gente tá na primavera, se bem que o tempo tá tão esquisito como você falou, né? Nossa. Mas o pólen causa também aquela irritação, pode dar tosse em qualquer pessoa, mesmo que não tem nenhum problema de saúde crônico, respiratório crônico. Mas essas questões alérgicas, inalatórias, podem causar, sim, alguma irritação. No caso, a alergia alimentar, digamos assim, não sei o caso dela, né, mas foi ótima pergunta. Quem tem realmente alguma intolerância, algum síndrome do intestino irritável, intolerância ao glúten, às vezes até a lactose, pode começar a dar o quê? Problemas gastroestomacais, gastrointestinais, até gastroesofágicos, muitas vezes. Entendi, é nesse sentido. E aí você vai pensar que está subindo a secreção, o suco ácido, né, aquela quantidade, aquele conteúdo, vai irritando. Irrita, bate na garganta e fica com aquela tosse crônica. Entendi. Então a relação talvez principal seja Melhorou essa. isso,
Tá. E resolveu. É o que eu falo, muitas vezes o paciente tem refluxo gastroesofágico, é uma coisa muito comum no nosso consultório. E é um refluxo que, de repente, pode até ter tratado medicamentosamente falando, com remédio, e não melhora. Então, às vezes, vai lá, opera e já resolve a tosse. Tá. Só que, o refluxo, mas o refluxo pode dar fibrose pulmonar. Olha a gravidade disso. Se você não faz o diagnóstico do refluxo ali atrás, o paciente pode evoluir com fibrose pulmonar, que é uma doença muito séria do pulmão. Como, doutor Rodrigo? Porque ele começa a atacar os pulmões, ele vai subindo. Pela subida, né? E a gente fica a maioria do tempo em pé, e quando a gente fica deitado é a hora que piora. Muitas vezes tem essa tosse noturna. E agride pulmão. Agride pulmão. Puxa, não tinha a menor ideia. Aí você é muito do lado, né? Você vai ter o esôfago passando do lado da laringe, vai ter os pulmões, então você sobe, você começa a ter microaspirações, pode ter também pneumonia microaspirativa, broncoaspirativa. Por causa desse refluxo. Então isso tudo, mais uma vez, diagnóstico. Se a gente não fizer o diagnóstico correto, a gente não vai ter o tratamento correto, adequado. Então quando você vai diagnosticar o problema do glúten, no caso dela, e vai melhorar a alimentação, ótimo, resolveu, parou de ter esses problemas, parou de ter tosse. Agora, tem várias coisas também. Cada caso é um caso, você tem que investigar. E aí você vai ver na questão da tosse crônica, né? E tem casos graves que passam despercebidos. A gente falou de tosse crônica, uma pessoa que está com tosse há 2, 3 meses, de repente começa a sair sangue. A gente falou tosse com sangue. Sangue é sempre uma preocupação. Porque se a pessoa está tossindo muito, pode machucar algum vasinho e sair realmente alguma raia de sangue. Ok, observe o quadro clínico da pessoa, se está tudo bem, se não está tendo perda de peso. Então, agora, está tendo perda de peso, está tendo febre, está com uma tosse crônica. Geralmente não é só raia de sangue, geralmente tem... a gente falando de homeoptoicos, homeoptismo, mas tem placas de sangue. Você já tem que pensar em coisas mais graves, como tuberculose. No Brasil, a gente já falou disso aqui, inclusive, continua sendo lá para top 15 do mundo de incidência de tuberculose no Brasil. Pode ser câncer. E aí você não faz o diagnóstico. Você atrasa o diagnóstico, você não vai ter o tratamento. Então a tosse é um sinal. Quando ela está no início, ok, observe, está tudo bem, procure o seu especialista se ela não está melhorando. Agora, uma pessoa que tem uma tosse crônica, você tem que procurar uma doença que causa essa tosse. Você tem que procurar uma causa que causa essa tosse, né? E aí entra doenças crônicas respiratórias, asma, DPOC, fibrose, entra doenças mais graves, como câncer, entra, de repente, alguma doença infecto-contagiosa, como tuberculose. E aí, eu vou até puxar a questão da alergia. A gente tem mais uma perguntinha ainda para entrar, antes da gente dar a paradinha, né, Glaucia? Vamos colocar a perguntinha e já eu retomo quando a gente for ali para a apneia. Do Gu, beijo, querida. É verdade que alguns medicamentos, em especial os antihipertensivos, podem provocar tosse? Gustavo, muito obrigado. Eu estava ficando com raiva de mim de ter esquecido isso aí. Realmente, tá? Querido, ele que cuida do nosso fã-clube. Obrigada, Não, ótima pergunta. Então, tem vários tipos de causas de tosse. Eu falei aqui das mais graves, as doenças crônicas, né? As infecciosas, claro, né? E aí, sim, a gente tem esses casos de algumas medicações poderem causar tosse. Né? Principalmente alguns antihipertensivos que a gente chama dos PRIO, enalapril, captopril, muito comuns, muito bons. E não é para todo mundo que causa tosse, senão eles tirariam do mercado. Mas algumas pessoas têm uma sensibilidade maior a isso e tem uma maior chance de ter tosse. Outra coisa também mais leve, já foi falado de sinusite, nas rinossinusites. As pessoas que têm rinite crônica, e é crônica, realmente está direto incomodando, isso também tem aquele gotejamento posterior, incomoda e tem a tosse crônica. Lembrando, mais uma vez puxando a sardinha para asma, 70% das pessoas que têm asma têm rinite. 30% das pessoas que têm rinite têm asma, então é muito ligado. A pessoa tem rinite, vão pensar que talvez tenha uma chance de também ter asma. Mas isso tudo, olha só, você viu o gama de variedades, de assuntos, de possíveis casos de tosse? É muita coisa. Então não saia querendo pedir xarope para qualquer coisa. Quero um xarope para isso. Deixa xarope para tosse seca, para tosse produtiva, com antibiótico, com corticoide. Procure um médico de confiança e de preferência especialista, principalmente se está demorando para melhorar. Que é o jeito de solucionar, para ter o diagnóstico correto. Então é o seguinte, gente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar aquela paradinha, o nosso conteúdo exclusivo tá super legal. O Dr. Rodrigo vem com novidades, então, a respeito de apneia do sono, com os tratamentos, o que hoje tem sido efetivo. Então, um congresso bem recente, ele vai trazer, né, tudo que foi dito, enfim, o que apareceu por lá de novas informações, porque de fato diminui a qualidade de vida das pessoas, o fato da gente não dormir, repor esse sono, né, tendo a rotina que a gente tem e todo o estresse. Então, a apneia é algo muito sério para a gente discutir. Então, convido vocês para irem para o YouTube, quem nos acompanha aqui pela TV. Estamos migrando, então, agora, nesse momento, com a parada para o horário eleitoral gratuito. Espero vocês no youtube.com/vocêbonita. Quem preferir,
pode nos acompanhar pelo site da TV Gazeta, pelo aplicativo, mas no YouTube é sempre um prazer ter vocês junto com a gente. Te espero lá.